Fala, moçadinha! Moçadinha, hoje a nossa conversa é sobre legislação de trânsito, beleza? Então peço a atenção de vocês. Quando nós falamos sobre legislação de trânsito, a legislação de trânsito, ela é justamente um conjunto de normas que vai disciplinar, orientar todas as atividades relacionadas ao trânsito. Isso para quê? Para uma via. Essa via, ela vai estar aberta para quem? Para a circulação. Vamos pensar o seguinte: se a via foi aberta para a circulação, essa via tem que estar sinalizada, essa via ela tem que ter iluminação, essa via ela tem que estar própria para uso, porque se ela está aberta, o Estado, o município ou a União tem que garantir a segurança, a ordem e a mobilidade para todo e qualquer usuário da via, certo? Então, essa aplicação da legislação, ela se dá para pessoas, veículos, animais, seja ele isolado ou em grupo. Isso durante toda a circulação, seja para uma parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Qual a diferença de parada para estacionamento? Qual é a diferença? A parada é para embarque e desembarque, algo muito rápido. A questão do estacionamento já é um tempo excedente, já é diferente da parada, ou seja, no estacionamento já caracteriza uma operação de carga e descarga, já leva mais tempo. Então, o CTB, ele estabelece que todo e qualquer usuário da via, ele tem que obedecer, porque caso contrário, ele está cometendo uma infração. E essa infração tem como penalidade uma multa. A multa ela é imposta por quem? Pelo órgão competente. Então, quando a gente fala de CTB, esse CTB ele foi elaborado, entrou em vigor em 1998. Quando ele entrou em vigor, ele então estabeleceu as regras. Tanto é que tem pessoas que dizem o seguinte: ah, tem uma blitz aí na frente, e eu estou de sandália. Ah, tira a sandália e passa na blitz descalço. Por que que faz isso? Porque o CTB, que estabelece as normas, ele é omisso nesse momento. Então, ele não pode ser notificado. Mas o CTB, ele é especificamente voltado para a segurança do trânsito. Então, ele é dividido em 22 capítulos. Esses 22 capítulos, é claro, evidente que a gente não vai ver todos, mas algum deles a gente vai precisar dominar, beleza? Então vamos começar pelo processo de habilitação. Esse processo de habilitação, que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, esse processo de habilitação, o condutor ele precisa obedecer o que está estabelecido lá no CTB. Então, esse Sistema Nacional, ele conta justamente com o município, o Estado e a União. Quando se fala aí de Sistema Nacional de Trânsito, tem o planejamento, a administração, a normatização, ele tem a questão do registro, licenciamento. Por exemplo, quando você vende um veículo para alguém e ele vai para outro estado ou para outro município, ou mesmo naquela localidade, você mudou de endereço, você precisa comunicar ao órgão executivo que você mudou de endereço, que você mudou a cor, que você vendeu, ou seja, o registro tem que ser feito no órgão executivo. O licenciamento, que eu tenho que pagar o imposto todos os anos. Ah, eu pago esse imposto, o carro já é meu. Não, você paga o imposto para usar a via. Aí nós temos o processo de formação. O processo de formação, ele está justamente como vocês estão aqui agora. Ele é de responsabilidade das CFCs, que estão prestando serviço para o Detran, para o órgão executivo, tá? Então, a autoescola, ela tem uma concessão para prestar esse tipo de serviço. O licenciamento do veículo, né, que eu acabei de falar para vocês, a questão da formação, habilitação, curso de reciclagem. O curso de reciclagem, a partir do momento que o condutor já é habilitado, ele comete crimes de trânsito, ele pode então ser direcionado para fazer o curso de reciclagem de condutor.
A educação de trânsito, existe várias campanhas que vocês obviamente já viram por aí, né, e aí essas campanhas é voltado justamente para a questão educativa, né. A engenharia de trânsito é quando se instala algum sinal, diz assim: "Ah, tá havendo muito acidente", a engenharia vai lá, verifica se precisa fazer um redutor de velocidade através de lombada, instalar um semáforo, então é eles que fazem essa verificação. Aí nós temos o policiamento, também do ah, da de competência da União, do Estado ou do município. Essa fiscalização, ela é feita através de blitz, tá. Então cada um tem uma competência. Aí nós temos aí a questão das fiscalizações que vocês geralmente observam, que para mototaxista, para taxista, veículos de frete, isso é competência do município. Ah, tem blitz da lei seca, competência do Estado. Ah, parou numa rodovia ali, eu ia passando ali numa rodovia federal, competência da Polícia Rodoviária Federal, cada um tem uma competência. E aí, se eu cometer alguma infração, eu vou ser penalizado conforme, o órgão competente, tá certo? Quando a gente fala aí do Sistema Nacional de Trânsito, ele vai justamente estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então cabe a ao Sistema Nacional de Trânsito fazer estabelecer essas diretrizes. Ele vai fixar medidas, normas, por exemplo, eh, havia eu posso colocar todo o meu veículo, eh, película no meu carro? Sim, posso, desde que obedeça a resolução. A resolução diz lá qual a quantidade, a visibilidade do meu veículo que essa película pode ter no para-brisa do meu carro, tá. Ah, ela estabelece a questão aí de fluxo. Por exemplo, Macapá, nós temos aqui no Amapá, nós temos aqui uma via que ela é preferencial. Lá na frente ela deixa de ser. Então, para quem é de Macapá, já conhece aqui as vias, né, mas para quem vem de fora, diz assim: "Ah, via preferencial", ela é preferencial do começo ao fim. Só que daí o que acontece? Essas mudanças são feitas justamente porque, para melhorar o fluxo. Então, aonde existe mais fluxo, a engenharia de trânsito vai lá e faz essas correções, para melhorar esse fluxo do veículo. Então, toda e qualquer pessoa que mude de cidade, que vá conhecer outra cidade, ela precisa conhecer previamente a circulação daquele local. Ah, não pode chegar lá: "Ah, eu dirijo de qualquer parte do Brasil". Sim, você dirige, mas você precisa conhecer como é a circulação daquela cidade, né. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo do trânsito, ele que estabelece a questão das normas, beleza? Nós temos as câmaras temáticas, né. Na câmara temáticas, nós temos aí os chamados órgãos técnicos, aí nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Aqui, em todo o estado, existe o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. E nós temos também a questão eh, esses conselhos, eles vão fazer justamente estabelecer justamente a a questão de sugestões, que vai estar embasada em parecer técnicos. Como assim? Por exemplo, suponhamos que uma via foi aberta para circulação e não estava sinalizada. E, de repente, alguém utilizou aquela via e sofreu um acidente. Aí você entrou com um processo contra o município, o estado ou a União. Aí disseram que você não tem direito. Aí nós temos aí um outro recurso que pode ser para o CETRAN. Aí o CETRAN diz que: "Olha, essa via foi aberta, não havia ainda liberação, e esse usuário ele tem direito de receber essa indenização". Aí é claro, evidente que não foi vocês não vão receber rapidinho, né. Essa dívida ela pode se transformar em uma carta precatória, os netos de vocês, os tataranetos podem até receber, mas leva tempo. Então essa esses conselhos, que é o CONTRAN, CETRAN e nós temos no Distrito Federal o chamado CONTRANDIF, tá. Então, o conselho estadual, ele é o órgão máximo normativo a nível de estado. O CONTRAN é o órgão máximo nacional, tá, não esqueçam disso. Estamos falando de conselho. Aí nós temos o CETRAN, que fica na capital, no caso aqui no Amapá,
o CETRAN fica aqui, em Macapá. Aí nós temos o CONTRANDIF, que fica em Brasília, né? Então, cada um tem um conselho, mas todos os estados têm o CETRAN, com exceção de Brasília, que Brasília é CONTRANDIF. Órgãos e entidades executiva. Então, nós temos os conselhos que criam as normas e nós temos as entidades que executam as normas, tá certo? Então, nós temos o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Qual é a finalidade do Senatran? É justamente fazer com que eh, essa política pública seja justamente fiscalizada, eh, colocado em prática, tá? Aí nós temos os DETRANs, que é justamente onde vocês foram abrir o Renasce de vocês, onde vocês vão receber a PPD de vocês, onde vocês vão fazer o registro do veículo de vocês, ele é órgão executivo. Aí nós temos o DENIT. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura. O DENIT, ele é responsável justamente para fazer essa manutenção das rodovias federais, né? E aí essas pavimentações, esse suporte a nível federal é competência do DENIT. Aí nós temos o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. O DER, ele tem a finalidade justamente de operar o trânsito em âmbito da sua jurisdição, ou seja, se é uma, por exemplo, nós temos aqui a rodovia JK, né? Nós temos a rodovia do Priaú, a rodovia do Cacerra e várias outras rodovias estaduais. Aí, quem é que vai fiscalizar lá? Quem vai fiscalizar é o BPTran? Não, nós temos aqui o BPRE. O BPRE que faz essa fiscalização em rodovias estaduais. Toda e qualquer notificação que eu sofra, que qualquer infração que eu venha a cometer, e aí eu vou assinar o auto de infração, eu vou primeiro ler, depois eu assino. Aí, depois de assinar, eu posso fazer um recurso para a JARE. A JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então, para que ela serve? Justamente para fazer o julgamento. Olha, ele realmente estava certo, que ele está requerendo, ele tem direito. Ah, mas o que que ele está requerendo? Ele está requerendo que o veículo dele não seja notificado, né? Essa notificação seja anulada, porque onde ele fez a ultrapassagem não havia sinalização. Ah, mas de quem é a rodovia lá? A quem compete essa via? Essa via é do Estado. Ah, então não foi sinalizado. Não, é da União. Não, não foi sinalizado. Então, a JARE, ela serve justamente para fazer esse julgamento. Ah, mas essa JARE não é só Estado e União. Tem a JARE do município também. A JARE, vocês têm que ter a consciência que existe nas três esferas: município, Estado e União. Aí nós temos a Polícia Rodoviária Federal, ela fiscaliza áreas urbanas somente daquelas cidades que são cortadas por rodovias federais. Exemplo, Laranjal do Jari, Oiapoque, uma outra que eu acredito que seja só essas duas que são cortadas aqui por rodovias federais, né? Já no Pará, são várias rodovias federais, né? São várias cidades que são cortadas por uma rodovia federal. Nós temos a chamada BR-010, que são várias cidades que ficam às proximidades dessa rodovia, e aí a Polícia Rodoviária que faz a fiscalização. Do meio da pista a 150 metros para qualquer um dos lados é de competência da Polícia Rodoviária Federal. Então, ela vai fazer a abordagem, vai fazer a notificação. Aí nós temos a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela vai fazer a fiscalização do trânsito conforme houver convênio. Ah, mas o veículo, ele está... deixa eu ver aqui. Estacionamento compete ao município. Ah, com uma carga excessiva dentro da cidade, aí o batalhão de trânsito fez a abordagem, fez a retenção, retenção é o ato de parar o veículo, e vai e aciona o órgão competente.
para poder fazer a remoção, eles vão fazer a notificação e ali o município já assume, porque daí ele vai fazer justamente esse transbordo de carga, ele vai fazer o que tiver que ser feito, da competência dele. Aí nós temos a questão dos Ciretrans. O que que é o Ciretran? Por exemplo, Santana tem Detran? Não, não tem Detran, tem um Ciretran. Jari tem Detran? Não, não tem Detran, tem um Ciretran. Oiapoque tem Detran? Não, tem um Ciretran. Porto Grande. Então, todas as cidades que são grandes, elas têm um Ciretran. É uma chamada circunscrição. É uma extensão do Detran para essa cidade, tá certo? Então, o Departamento Municipal de Trânsito, aqui nós temos a chamada CETEMAC, mas cada cidade aqui tem um Departamento Municipal de Trânsito. No Jari, Pedra Branca, Santana, cada um tem o seu Departamento Municipal de Trânsito. E o agente de trânsito, ele tem competência de fazer a questão dessa abordagem a partir do momento que se trate sobre norma geral de circulação. Veículo e condutor é competência do Estado ou da União, a não ser que esse condutor esteja subordinado ao município. Como? Taxista, mototaxista, motorista de frete, eles estão subordinados ao município. E aí cabe a questão da fiscalização desses usuários da via, tá? O Sistema Nacional de Trânsito, ele faz parte de ah, todo e qualquer usuário da via, ele está sujeito às normas estabelecidas pelo Sistema Nacional de Trânsito, que ele tem que transitar de forma segura, ele tem que ter segurança, tanto é que tem locais que são reservados a, a passagem para ciclista, para pedestre, trânsito para veículos de menor porte, então está tudo estabelecido nesse Sistema Nacional de Trânsito. O requisito para eu tirar a minha habilitação. Eu tenho que ter, no mínimo, 18 anos, eu tenho que ser penalmente imputável, ou seja, eu tenho 18 anos, eu vou tirar a minha habilitação agora. Não, você não pode tirar, porque você não responde por você. Mas como assim que eu não respondo? Não, é porque você tem alguma limitação, psicológica e aí você não pode tirar a habilitação. Por isso que tem um exame psicotécnico. Se a pessoa não tiver bem, psicologicamente, que ela não responda por ela penalmente, ela não vai tirar. Então, ela tem que ser penalmente imputável. Tem que ter no mínimo 18 anos, tem que saber ler e escrever. Ela tem que possuir documento de identidade, ela tem que ter o CPF. Tudo isso, todos esses dados vai vir lá na tua habilitação. Aí, passou pelo processo, nós temos a chamada PID. O que é a PID? A Permissão Internacional para Direção. Essa permissão internacional para dirigir em qualquer parte, qualquer país que faça parte do Mercosul, por exemplo, tem muita gente que vem da Guiana, né? Brasileiros que já moram lá, que trabalham lá, vêm aqui, fazem um processo todinho e voltam para lá com a permissão. Só que antes de ir para lá, eles fazem o quê? Eles pedem a PID, pagam uma taxa, essa taxa é, dá o direito para que ele vá dirigir lá em outro local, em outro país. Eh, e aí ele fica dirigindo lá com a permissão, e depois de um ano ele volta aqui, ele pega a CNH dele definitiva, como ele já tem residência fixa em outros países, por exemplo, Portugal, ah, na Guiana mesmo, aí eles já trocam a CNH deles pela CNH do país que eles se encontram. Eles geralmente fazem isso, já escutei muitos relatos desse jeito. É claro que quando vocês forem, não vai precisar vocês fazerem isso, se vocês forem a passeio, né? Quanto à categoria, nós temos a categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas. A categoria A, para ciclomotor, que é até 50 cilindradas, é a categoria ACC. Na categoria B, vocês podem conduzir veículos que têm até 8 passageiros ou até 3.500 quilos. Então, esse candidato, ele é habilitado na categoria B,
ele vai poder dirigir tranquilamente. Ah, mas aí eu tenho a categoria AB, então eu posso conduzir tanto carro quanto pilotar motocicleta. Ah, mas agora eu quero tirar a categoria C. Eu já tenho 1 ano de categoria B definitiva e eu quero agora tirar a categoria C. Beleza. A categoria C é para caminhão, máquinas agrícolas, tratores, caçambas. Então, esses veículos, a categoria é categoria C, tá? Ah, não, mas eu quero dirigir um transporte coletivo. Aí eu tenho que ter no mínimo 21 anos, tenho que ter 2 anos da minha CNH definitiva e não posso ter nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias. E eu tenho que, fazer a prática para então ter essa categoria, tá certo? Ah, eu tenho aqui a categoria B. Eu posso dirigir uma Kombi? Pode. Mas quantas pessoas tem na Kombi? 9 pessoas no total. Mas o motorista não conta como passageiro. O motorista, ele é motorista. Então, são 8 passageiros. Posso dirigir, beleza. Então, vou dirigir a Kombi da escola. Não, aí tu não pode. Transporte escolares tem que ser categoria D de dado. E tem que ter curso específico para isso. Tem que ter curso de direção defensiva, transporte de passageiros, tem que ter cursos que são os chamados cursos de especialização. Ah, eu quero então ter categoria E. Eu já tenho categoria B, eu vou passar direto para E. Não, não pode. Eu tenho que ter categoria C para passar para E, ou eu tenho que ter categoria D para eu passar para a categoria E. Ficou claro? Perguntas até aqui? Não? Então vamos nessa. O registro dos veículos é o CRV e o ATPV. Então, quando a gente fala de CRV, o CRV é justamente esse registro físico do veículo. E aí, esse registro, ele é justamente o registro que a gente muita gente chama de DUT, né. Então esse CRV eu não preciso transitar com ele, tá. Mas o certificado de licenciamento anual, ele é de porte obrigatório. Ah, nós temos o digital, mas o melhor é que vocês imprimam para quando forem abordados, vocês terem ele impresso, chamado físico, para poder apresentar. Eu posso transitar apenas com a minha CNH digital? Olha, dentro da cidade, para identificação, até pode. Porém, o agente de trânsito ele pode dizer que ele não aceita. Por quê? Porque no CTB ele não estabelece que eu posso transitar com a minha CNH digital. Ele só estabelece que o condutor tem que portar a habilitação e o documento do veículo, ou seja, tem que ser a parte física. Por isso que muitos condutores relatam: "Poxa, eu fui lá no meu terreno, lá na rodoviária, não deixaram eu passar, porque eu estava sem a minha CNH". Então, eu dirigir sem estar portando a minha CNH é infração leve. Sem estar portando o certificado de licenciamento do veículo é infração leve. Então, isso é uma retenção do veículo até sanar a irregularidade. Como é uma retenção, é uma, atribuição que cabe ao agente de trânsito, ele pode te liberar ou não. Geralmente, o pessoal da PRF, eles são mais caxias, e aí por isso eles cobram mesmo. Então é melhor que vocês transitem com esse documento de porte obrigatório, tá certo? Sempre que o CTB estabelece, é melhor vocês seguirem o que o CTB estabelece. "Ah, eu vendi o meu documento, eu vendi o meu veículo". Se eu vender o meu veículo, quem comprou, ele tem 30 dias para passar para o meu nome, o nome dele. Então, se eu vendi meu veículo, o quem me comprou, ele tem 30 dias para passar para o nome dele.
Hoje, tudo isso é feito via internet, ou seja, tudo digital. É muito mais fácil, muito mais rápido, seguro, mas ainda assim tem que certificar, tem que autenticar no cartório ou então lá pelo Gov. O proprietário que ele mudar de endereço, falei para vocês agora, né, se ele mudar de uma casa para outra casa bem do lado, ele tem que comunicar o Detran. Se ele mudar de uma cidade para outra cidade, tem que comunicar o Detran. Se ele fizer qualquer alteração nesse veículo, ele tem que comunicar o Detran. Se houver mudança de categoria, tá? Se houver mudança de categoria, mas como assim mudança de categoria? O meu veículo, ele tem carroceria, é uma Hilux. Pô, cara, essa Hilux, eu vou tirar essa carroceria dela e vou colocar uma carroceria de madeira para poder colocar mais carga nela e ficar mais bonita. Eu tenho que comunicar o Detran. Vou colocar uma carretinha nela. Vou puxar uma carroça nela aqui, no meu carro. Eu preciso comunicar o Detran. Eu coloquei aqui um suporte na minha motocicleta para poder entregar água. Eu preciso comunicar o Detran. Toda e qualquer alteração que eu fizer no meu veículo, eu preciso comunicar o Detran. Bem, moçada, acabei de falar para vocês a questão do ATPV, né? Que é justamente a questão do DUT, né? Então, esse documento, ele tem um QR Code. Então, vendi o carro, tem que ser transferido até 30 dias. 31 dias, toda e qualquer notificação que houver, vai vir para o proprietário do veículo. Então, quando vocês venderem um veículo, o veículo tem que ser transferido para outra pessoa, tá? Para quem comprou. Nós temos aí o Renavan. O Renavan é justamente o Registro Nacional de Veículos Automotores. Nós temos o Renavan para o veículo e o Renache para o condutor. Então, Renavan, veículo, Renache, condutor. Aonde é que tem o número do chassi do meu veículo? Meu veículo. O número do chassi, né, que é justamente o Renavan, ele vai ter no para-brisa, ele vai ter no monobloco, ele vai ter na carroceria do veículo. Então, existem vários locais que existe esse registro. É importante que vocês ah, verifiquem sempre o veículo que vocês estão comprando para evitar comprar um cabrito, que é é um veículo, a carroceria do outro, o veículo já foi adulterado, então tem que ter cuidado em relação a isso, tá, gente? A identificação do veículo. Acabei de falar para vocês aí, ó, o número do chassi. O número do chassi vai estar lá no para-brisa, vai estar no monobloco do veículo, vai estar no assoalho. Então, tem vários locais que são específicos para serem gravados esse número do chassi, tá? A questão das classificações do veículo. Nós temos automotor, nós temos veículos de propulsão humana, nós temos veículo de tração animal, nós temos reboque e nós temos semi-reboque. Qual é a diferença do reboque? O reboque é só vocês pensarem que aquele ferro que coloca lá atrás do carro de vocês, ele é o reboque. Já o semi-reboque, ele fica apoiado sobre um cavalo mecânico. Então, veículo de passageiros. Nós temos bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automotor, micro-ônibus, ônibus, ponte, reboque e o semi-reboque e a charrete. Nós temos aí veículo de carga, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque, semi-reboque, carroça, carro de mão. Nós temos veículos mistos, que são justamente os utilitários. O que é o veículo misto? Serve tanto para carga quanto para passageiro. Veículo de competição. Tem vários veículos de competição e quando eles vão para esse campeonato, ele não pode ir circulando pela rua. Ele sempre tem que ir sobre uma plataforma ou rebocado. Nós temos veículo de tração. Nós temos caminhão, trator de rodas, trator de esteira, trator misto. Então, esses são os veículos de tração. Nós temos os veículos especiais, que são justamente motocicleta, triciclos, automotores, micro-ônibus, ônibus, reboque, semi-reboque, caminhoneta, caminhão, caminhão trator, caminhonete, utilitário e motor casa, que é o motorhome, tá? Então, quando é que eles são veículos especiais? Quando já são veículos de coleção. Simples assim, beleza? A categoria das placas. Nós temos aí, ó, a placa nacional,
tá? Essa particular era como ela era de primeiro, né? Agora a chamada placa padrão Mercosul já é diferente. Aí nós temos aí, ó, a primeira borda azul, letra vermelha. Nós temos aí borda azul, letra azul. Nós temos aí placa fundo preto, letra dourada. E aí, esse é o veículo que a placa que vocês vão verificar no carro de vocês lá, que é o de aprendizagem, né? Que é o mesmo da diplomático, né, e consular, que é borda azul e a letra vermelha. Aí nós temos aí, ó, igual a lá de cima, que é comercial, aluguel e de aprendizagem. É basicamente a mesma coisa, tá? Então as placas, elas mudaram. A questão de placas especiais. São placas aí de experiência, de coleção e de coleção original. Todas essas placas, elas são verificadas justamente, a fiscalização é feita pelo órgão executivo. O órgão executivo é o DETRAN. Aí, o DETRAN só tem na capital. Então, quando houver abordagem, nas cidades menores, vai ser o CIRETRAN que faz essa abordagem. Vai pedir habilitação e documento do veículo. Apresentou, está tudo em ordem, tudo certinho, pode seguir a sua viagem tranquilamente. Limite de peso e dimensão para os veículos. Nós temos aí largura e nós temos altura. Quando a gente fala de largura e comprimento, a placa vai estar dizendo qual o comprimento desse veículo. Ah, mas aí nós temos muitas cidades aqui que têm extração de minério. E nessa extração de minério, nós temos a questão das caçambas, aqueles chamados bitrem. Temos as caçambas e os bitrem. Esses bitrens, eles estão justamente parados na fiscalização e verificado a quantidade de peso por eixo, ou seja, essas rodas traseiras do veículo são pesados. Na hora que ele passa na balança, aí é feito a questão da pesagem. A classificação das vias. Essa classificação das vias é justamente por onde transita veículo, pessoas, animais. Essas vias, elas sempre vão ter calçadas, acostamentos, ilhas, canteiro central. Por quê? Porque é a área aonde existe a circulação, aonde existe a limitação para trânsito de veículo, de pedestre, então ela vai estar completamente sinalizada, ou é para estar. As vias que são abertas para a circulação, elas têm que obedecer justamente o que determina o CTB. Elas se classificam em vias urbanas ou vias rurais. Vias urbanas são as ruas, avenidas, vielas, caminhos similares. Tudo isso vai estar aberto para a circulação pública. Por exemplo, tem locais que tem uma invasão e aí o pessoal vai fazendo ali aquelas vias. Só que quando chega o momento de fazer a questão da urbanização, eles vão colocando a via de forma correta. Ah, mas essa casa foi construída bem no meio da passagem, ela vai ser removida, tá? Por quê? Para obedecer essa urbanização que está sendo feita ali naquele local. Então, se a via já está aberta para a circulação, todos devem utilizar essa via. É um direito de todos essa circulação. Todo cidadão tem direito de ir e vir, né? Ah, antes que perguntem, então o carro é meu, eu posso ir e voltar? Pode ir e voltar. Só que para você ir e voltar, você precisa pagar o imposto. O imposto, o IPVA, não é para você, não é o teu carro, é para você usar a via. A via ela é coletiva, tá certo? Por isso que é cobrado o imposto. Nós temos aí a questão da via de trânsito rápido. Essas vias de trânsito rápido, ela é uma via que ela é livre de interseção de nível, ela tem que ter acessibilidade direta a lote de lindeiro. Esse lote de lindeiro é justamente aquelas entradas, por exemplo, quem está aqui na rodovia Norte-Sul,
E aí ele tem vários bairros que a rodovia Norte-Sul corta. E aí eu posso entrar nesse lote de lindeiro, tá? Sem que haja travessia de pedestre e em nível, tá? Então é importante que eu saiba que numa rodovia de trânsito rápido, para quem vai fazer uma travessia, tem que redobrar atenção. Ah, mas eu como condutor, eu também preciso redobrar a atenção. Por não ter a questão de lombada, não ter passagem de pedestre, algumas pessoas, pela imprudência, pode acabar tentando atravessar numa via de trânsito rápido, e aí vocês devem manter sempre atentos a tudo que acontece em volta do veículo de vocês. Moçada, quando nós falamos de via arterial, essa via arterial é uma via que ela é justamente controlada por semáforo. É uma via que tem uma velocidade de até 60 por hora. Então, essa via arterial, ela é por onde transita uma quantidade de veículo em maior fluxo. Essa via arterial, ela vai receber os veículos que vêm da via coletora. A via coletora, ela é justamente distribuída, ah, de forma transversal, e aí os veículos vão transitar nessa via coletora com uma velocidade de até 40 por hora. Já na via local, a velocidade máxima é de 30 por hora. A via local é aquela via que tem entre um quarteirão e outro, e eu devo transitar com velocidade de até 30 por hora, porque existe várias pessoas transitando. E nesse local, ela geralmente não existe semáforo. Por que que não existe semáforo? Porque é um local de pouca circulação de veículo, mas é um local onde existe muitas residências, e aí a pessoa vai sair da sua residência. A propósito, eu posso passar por cima da calçada? Sim ou não? Posso. Quando? Quando eu vou entrar na minha garagem, quando eu vou entrar no supermercado, em qualquer loja que tenha estacionamento, eu passo por cima da calçada. Eu posso estacionar sobre a minha calçada? Não, eu não posso. Mesmo a calçada sendo eu mandei fazer, eu digo que a calçada é minha, porque eu mandei fazer, mas você mandou fazer. Mas a calçada não é sua, a calçada é do pedestre. Então a calçada ela tem que estar livre para circulação de pedestre. Já na questão das vias rurais, via rural, a velocidade máxima é de 60 quilômetros por hora. Essa via rural, ela fica já fora da área urbana. Essa via rural, geralmente, ela não é pavimentada, tá? Nas estradas, estradas são vias rurais não pavimentadas. Rodovias são vias rurais pavimentadas. Qual é a velocidade de uma rodovia? 110. Para a estrada, 60. Por que 60? Porque como não tem asfalto, na hora que eu fizer uma frenagem, não tem aderência do meu pneu com o solo. Então, a distância para a parada será maior. Por isso que a velocidade máxima é 60. A rodovia e estradas vicinais, essas estradas vicinal, vocês podem observar que aqui no Amapá tem várias estradas vicinais, e elas são justamente estradas secundárias, que elas vão interligar um município ao outro. Por exemplo, aqui em Macapá, nós temos aqui uma via vicinal que liga um bairro a outro, que é o Brasil Novo ao Curiaú. Então tem uma via vicinal que faz essa ligação. Aí há a via vicinal pavimentada, elas são denominadas aí de rodovias e elas podem ser ou não pavimentadas, tá certo? O CTB, lá no artigo 61, ele diz que a velocidade máxima permitida, ela tem que ser no máximo 80 por hora. 80 por hora, para quê? Para quando essa via, ela é uma via onde não existe sinalização regulamentadora. Então, a velocidade máxima será de 80 por hora. Para onde? Para essas vias vicinais. Então, muito cuidado. Ah, não,
Eu conheço aqui de Cós Salteado. Se não tem sinalização e é uma via vicinal, pode ser que alguém saia de um ramal sem que você veja. Por isso que em rodovias e estradas, o farol deve estar o tempo todo aceso. Vamos lá, moçada. As vias urbanas, trânsito rápido, qual é a velocidade? Trânsito rápido, qual é a velocidade? 80. Arterial, qual é a velocidade? 60. Coletora, velocidade? 40. Local, velocidade? 30. Qual é a velocidade para a estrada? 60. Rodovia, 100 até 110. Então, a velocidade mínima para qualquer via, a metade da máxima estabelecida. Ou seja, trânsito rápido 40, arterial 30, coletora 20, local 30, estrada 30, rodovia pista simples 50 e rodovia pista dupla 110. Menos que isso é infração e mais que essa velocidade também é infração. Menos da metade é infração média e acima dessa velocidade que é estabelecida, por exemplo, 81, 61, 41, 31 já é infração, tá certo? É infração média. Quando a gente fala de velocidade, existem vários dispositivos para poder fazer a fiscalização. Então, essa fiscalização ela é feita eh, através de sensor de velocidade, radar, e essas fiscalizações vocês podem ter vários tipos de infrações. Pode ser média, pode ser grave ou pode ser gravíssima. Ou seja, vários tipos. São três tipos aí de infrações. Por que esses três tipos? Porque se você transitar abaixo da metade ou acima até 20%, ela é média. De 20% até 50%, ela é grave. E acima de 50%, ela já é gravíssima e ela vai ser multiplicada. O que é multiplicado? O valor da multa, não é a pontuação não, tá? Aí a fiscalização eletrônica, essa fiscalização eletrônica ela é feita dependendo de quem é a competência sobre essa via. O sistema de fiscalização, agora nós temos novos dispositivos, né, de fiscalização. Aqui no Amapá ainda não chegou, mas tem estados que já relatam que você passa em um ponto onde tem fiscalização e diz lá que a velocidade é de 100 por hora. E aí você transitou o resto após passar por aquele ponto, a 120, 150, quando você chega lá no outro ponto, você vai ser notificado porque o tempo que você levou de um ponto ao outro ele está inferior ao tempo que a velocidade que seria estabelecida ah, ficou menor. Então, tenham cuidado quando vocês forem para outro estado. Pode ser que por aqui pelo Amapá também já chegue esse, esse tipo de fiscalização. O cinto de segurança lá no 65, ele estabelece o seguinte, que ele tem que ser obrigatório para todos os ocupantes do veículo. A falta de cinto caracteriza uma infração. Ah, o motorista está sem um cinto, o passageiro está sem um cinto, e tem mais três passageiros lá atrás que estão sem um cinto. Então, é uma infração para cada um? Não. É uma infração que vai ser emitida para o condutor. Por que para o condutor? Porque o condutor ele é responsável por todos que estão dentro do veículo. Aí nós temos aí o cinto de três pontas, o cinto abdominal e, dependendo do local que o indivíduo se encontra, ele vai ter um dispositivo de cinto. Tá? Quem senta atrás no meio vai ser justamente o cinto pélvico, tá? Ah, e a mulher gestante? A mulher gestante, ela precisa utilizar o cinto de segurança também. Claro que ela não vai colocar em cima da barriga dela.
ela vai colocar abaixo da barriga dela. Por quê? Para evitar de pressionar a barriga, devido ao bebê. Aí, olha aí, exatamente o que eu acabei de falar. Aqui nós temos justamente a gestante, o cinto ele fica embaixo da barriga, não acima da barriga, tá certo? O encosto de cabeça, ele tem que estar ajustado corretamente. O encosto é para evitar que numa colisão por trás, a cabeça seja arremessada para trás, fazendo com isso o chamado efeito chicote. O efeito chicote ocorria muito antigamente quando os carros não tinham amparo de cabeça, né. Esse anteparo de cabeça, ele serve justamente para evitar que a cabeça vá para trás. Então, se eu não utilizo, de forma correta, eu posso ser penalizado. Moçada, me digam, por favor, a falta de cinto é qual infração? Natureza? Me digam. Olha o valor da multa, R$ 195,23. É uma infração de natureza grave, tá? 5 pontos na PPD de vocês. Vocês, como permissionário, vocês podem ter infração de natureza gravíssima, grave, 2 médias, sim ou não? Não. O que acontece com a PPD de vocês? Ela é suspensa ou cassada? Cassada. Por quanto tempo? 2 anos. Vai começar o processo de onde? Do zero. E se eu levar uma criança? Se eu levar uma criança, um bebê, tem que ser no bebê conforto, tá? Existe justamente para poder garantir a segurança. Ah, é uma criança que tem, 1 a 4 anos, então tem que ser a cadeirinha específica para essa criança. Ah, não, já é um assento elevado, porque a criança tem de 4 a 7 anos. Então de 4 a 7 anos, ele já tem um tamanhozinho maior. E aí ele já vai no assento elevado. Ah, não, é uma criança que tem, 7 a 10 anos. Então de 7 a 10 anos já é o cinto de segurança normal. Agora imagina o seguinte, que vocês tenham 4 filhos, então vem 3 atrás e um na frente. Só que o de 9 anos, ele é maior que o de 10. Quem é que vai no banco da frente? O de 10 ou o de 9? O de 9 é o maior. Quem é que vai na frente? O de 10 ou o de 9? O de 9 vai na frente. Por quê? Porque o cinto vai se ajustar melhor a ele, porque o de 10 ele é menor e o de 9 anos ele é maior, ele tem uma estatura maior, tem um volume maior, e aí ele vai na frente, tá certo? Isso dá uma confusão, mas, pela segurança seria o ideal, certo, gente? Normas gerais de circulação e conduta. Então é muito importante vocês conhecerem essas leis de trânsito. Para quê? Para justamente evitar de ser notificado. Mas só para isso? Não, para vocês circularem com segurança. É importante que vocês tenham sempre a a atenção na direção do veículo. Vocês, claro, antes de sair de casa, vocês vão verificar o veículo de vocês, vão verificar o cinto, o limpador de para-brisa, luz, buzina. A buzina, eu posso utilizar a qualquer momento? Posso, desde que seja para alertar um outro condutor ou passageiro. Mas de 22 às 6 da manhã é infração de trânsito eu fazer o uso indevido da buzina. Tanto faz à noite quanto de dia. E tem locais que é proibido o uso da buzina. Exemplo, hospitais, igrejas, tem locais aí que tem a placa dizendo para vocês que não é permitido o uso da buzina. Ah, falei para vocês do calçado. O calçado ele tem que ser firme, tá? Nos pés, porque senão vai comprometer na questão dos pedais. Isso para o carro, para a moto, tem que ter um calçado com passadeira calcaniana, tá certo? O condutor ele não poderá dirigir como? Com o braço para fora, transportando pessoas ou animais, em volumes entre a perna. Tem muita gente aí que vai dar uma volta com o cachorrinho, e esse cachorrinho vai no meio das pernas com a cabeça para fora do veículo. Isso é infração, tá? Ou tem aqueles passageiros que vão batucando na porta do carro, isso é infração. Ou quem vai dirigindo apenas com uma das mãos, posso dirigir apenas com uma das mãos? Posso. Quando? Quando eu vou passar marcha, quando eu vou sinalizar. Então aí eu vou ficar apenas com uma das mãos. Qual é a posição das mãos no volante? 9 e 15. Ou seja, 9
com a esquerda e 15 com a direita. Essa é a posição que vai estar no volante. Como é que vai estar o braço? Totalmente esticado? Não, levemente fletido. Eu devo utilizar fone ou celular? Não, se eu utilizar fone ou celular, isso é infração de trânsito, certo? Então o condutor, ele vai circular sempre pelo lado da direita. Por que o lado direito? Porque ele já fez uma ultrapassagem, ele vai circular pela chamada pista de rolamento. Eu quero ultrapassar, vai para a esquerda. Ah, eu estou em baixa velocidade, vai para a direita. Ultrapassou, aquele veículo vai na frente e vai lento, aí você volta para a direita. Tá? Não é para permanecer o tempo todo do lado da esquerda, porque o lado da esquerda é para veículos de maior velocidade e que estão fazendo ultrapassagem. Chegou no cruzamento, tem a placa de dê preferência. Já sabe que a placa de dê preferência, se estiver de frente para mim, eu tenho que dar passagem. Se estiver de costa, a preferencial é minha. Na rotatória, a preferência é quem já está dentro da rotatória. Chegou junto, podem entrar junto também, porque os veículos não vão se cruzar. Tem pedestre atravessando a faixa de pedestre, a preferência do pedestre. Antes da faixa de pedestre tem outra linha, é a linha de retenção. Se eu parar sobre essa linha, é infração. Vocês devem dirigir com atenção, respeito e responsabilidade. Beleza, moçada? Essas normas gerais de circulação e condutas, ela é de grande importância para esse condutor, porque para justamente evitar que cometa infrações, para evitar que sofra acidente, para evitar que cause acidente. É importante que esse condutor ele tenha os braços para dentro do veículo, não pode estar para fora. Se colocar para fora, é apenas para sinalizar, tá certo? Se eu estou com o animal não pode vir no meu colo, no meio da perna, não posso. Ah, eu estou com o carro parado e eu vou ver quem mandou mensagem. Às vezes a gente para no cruzamento, no semáforo, puxa, o semáforo abre e o cara tá lá parado. Aí você buzina, aí ele vai embora. O que que o filho da mãe tava fazendo? Mexendo no celular, respondendo mensagem. Condutor responsável, condutor prudente, não fica no celular constantemente, tá certo, gente? A atenção deve ser voltada para o trânsito. A sinalização por semáforo. Quais são as cores do semáforo? Aí nós temos verde, siga. Amarelo, atenção. Dirigir sem atenção é infração de natureza leve. Vermelho, pare. Avançar sinal vermelho é infração de natureza gravíssima. E quem avança sinal vermelho é imprudente. Ah, tá atravessando o pedestre. Acelera, buzina. Isso é infração, tá certo? Muito cuidado em relação a isso. Esperem sempre o pedestre acabar a travessia. A questão da ultrapassagem. Se eu vou ultrapassar, eu primeiro preciso ver se tem espaço suficiente para fazer uma ultrapassagem segura. Lá na direção defensiva, para eu fazer a ultrapassagem segura, existe a regra de 2 segundos. A regra de 2 segundos é justamente para que esse condutor verifique se ele tem velocidade suficiente para fazer a ultrapassagem. Então, para eu fazer essa ultrapassagem, eu vou fazer apenas em local que seja permitido. Por exemplo, aí na frente, o carro amarelo e o azul, ele está fazendo uma ultrapassagem, porque o local está permitindo. Mas as linhas de baixo, né, que são dupla contínua, significa que é proibido ultrapassar de ambos os lados. Então, eu não posso, sob hipótese alguma, fazer uma ultrapassagem numa via que tem dupla contínua ou simples contínua. Se está contínua, significa que é proibido fazer a minha ultrapassagem. Olha aí, simples seccionada. Posso mudar de faixa? Posso. De que lado? De ambos os lados. Dupla contínua seccionada. Olha aí, se ela é dupla, ela é contínua de um lado e seccionada do outro lado. O lado que for seccionado pode fazer ultrapassagem. O lado que for contínuo não pode fazer ultrapassagem. Linha simples contínua é proibida de ambos os lados. E dupla contínua, proibido de ambos os lados, e ela está ali dizendo que é com ênfase. Tanto faz em situação de emergência, não pode fazer nenhum tipo de ultrapassagem, nenhum veículo ali naquele caso, tá certo? É, a linha de divisão de fluxo no mesmo sentido, quando pintado de branco, se ela estiver tracejada, pode fazer ultrapassagem. Contínua, não pode
de nenhum dos lados, tá? Mudar de pista de rolamento. Por que que é pintado de branco? Porque é sentido único. Pintado de amarelo, porque é sentido duplo. Ficou claro? As ultrapassagens, olha aí como eu falei para vocês. Quando a gente vai fazer uma ultrapassagem, esse condutor ele deve primeiro, verificar se ele tem espaço suficiente. O condutor, ele vai olhar pelo retrovisor, ele vai sinalizar, ele vai verificar se tem espaço para que ele faça a ultrapassagem, se não tem nenhum outro veículo. "Ah, mas o veículo está na minha frente, ele ligou a seta". Ele ligou a seta para a esquerda, e está te dizendo que tu não pode ultrapassar, porque está vindo veículo sentido contrário. Por isso que ele ligou a seta. Ah, se, ele não ligou agora ele ligou a seta para o lado direito, então ele está dizendo que você pode ultrapassar. Então quando eu faço a ultrapassagem e tem um outro veículo na frente desse veículo, eu vou intercalar o meu veículo com o veículo que está na frente. "Ah não, tem 2 veículos, 3 veículos na frente, eu vou aproveitar e fazer a ultrapassagem de uma só vez". Muito cuidado para evitar acidente, porque se houver 2, 3 veículos na tua frente, o veículo que você ultrapassou, ele te viu fazendo ultrapassagem. Os demais podem não estar te visualizando e manter uma aceleração constante ou aumentar a velocidade, e aí aumenta o risco de colisão. As colisões frontais são as mais perigosas, porque a velocidade que você está e a velocidade que o veículo vem em sentido contrário, ela vai se somar. São as colisões mais graves, com vítimas fatais que podem ocorrer, tá certo? A regra para eu fazer uma ultrapassagem com segurança, né, antes de ultrapassar, eu vou indicar a minha manobra, eu vou me certificar que é seguro, eu vou afastar o meu veículo para que eu possa fazer essa ultrapassagem, eu vou ligar essa seta, não toda e qualquer manobra que eu vá fazer, liga a seta. Motociclista, desliga a seta depois que você faz a ultrapassagem. Às vezes você tá atrás de um motociclista e a seta dele tá ligada. A seta dele tá ligada por quê? Porque ele esqueceu de desligar. E aí, no carro já não tem esse problema, né, porque o carro, a partir do momento que você ultrapassa, mudou a direção do volante, já desliga. Então, quando eu faço uma ultrapassagem na motocicleta, sempre lembra de desligar a seta, porque quem vem atrás, ele vai virar aí nessa próxima rua, e aí já acelera. Quando ele percebe, ele não entrou na via lateral e acabou sofrendo um acidente, porque esqueceu de desligar a seta. Durante a ultrapassagem, eu vou retornar para a faixa de origem, e na prova de vocês está, escrito lá, na prova de vocês o comando é voltar para a posição primitiva. Voltar para a posição primitiva é para o mesmo lado que você estava. O objetivo da ultrapassagem é justamente fazer uma fluidez do trânsito. Por exemplo, você vem atrás de um veículo muito lento, aí você faz a ultrapassagem. Para quê? Para você seguir a tua viagem tranquilamente, porque senão se o veículo que vai na tua frente é lento e todos os veículos formam aquela fila imensa, o trânsito ele acaba ficando mais lento. Veículo lento, sempre manter o lado da direita, tá? Não é permitida ultrapassagem na questão de cruzamentos, em curvas, pontes, viadutos, na faixa de pedestre ou linhas duplas contínuas. Não é permitido fazer ultrapassagem nesses locais. Se vocês fizerem, vocês estão cometendo infração, vocês estão colocando a vida de vocês em risco e a vida de terceiros também. Essa manobra que eu vá fazer de deslocamento lateral, é sempre importante esse movimento desse meu veículo, ele tem que ser feito na conforme a via determina. Ou seja, se eu estou num cruzamento e eu estou numa via urbana, eu vou fazer um cruzamento, uma mudança de faixa, eu levo meu veículo para o meio da pista, num cruzamento, a roda tem que ficar alinhada para eu poder fazer a minha manobra. Ah, se é numa rodovia, se é na rodovia, eu nunca deixo meu veículo na pista, eu sempre vou levar o meu veículo para o acostamento. Em uma rodovia, eu levo para o acostamento e faço a manobra conforme o espaço seja suficiente para fazer a manobra com segurança.
Na via urbana, eu levo meu veículo para o meio da pista, próximo da linha divisória, se a via assim determinar que eu posso fazer aquele tipo de manobra, certo? A atenção que vocês devem ter. Essa atenção que vocês devem ter deve ser justamente indicar com antecedência toda e qualquer manobra que vocês possam realizar. Ah, eu vou virar para a esquerda, então eu tenho intenção de virar para a esquerda, liga a seta. Eu vou virar para a direita, liga a seta. Toda e qualquer manobra que você vai fazer, liga a seta com antecedência. Certifique que o espaço ele é um espaço suficiente, é um espaço seguro para vocês fazerem uma manobra sem segurança, com segurança, tá? Porque qualquer manobra sem segurança vai gerar acidente. Dê preferência sempre para os veículos que estão nas vias preferenciais. Dê preferência para os pedestres. Ah, eu tenho um ciclista. A ultrapassagem de um ciclista deve ser feita de pelo menos 1,5 metros de distância, tá certo? Então, é importante vocês terem essa cautela. Veículos se deslocam sobre trilho. Quem tem preferência? Eu ou o trem? Claro, evidente que é o trem, né? Quem é que tem preferência? Eu ou um veículo precedido de batedor? O veículo precedido de batedor. O que é um batedor? É o veículo que vem na frente abrindo espaço para os demais. Exemplo, o carro da funerária ele é um batedor. Por exemplo, a maioria das cidades aqui no Amapá, no Brasil, existe corrida de final de semana. Aí na frente vem uma motocicleta do município ou do estado fazendo obstrução do trânsito, fazendo com que os veículos parem para que os corredores passem. Isso é um batedor. Ah, vem alguma autoridade na cidade, no estado, aí vem o batedor na frente abrindo caminho, aí chega lá no canto, num cruzamento, ele fecha a via. E assim vai. Esses são veículos que têm prioridade. Então, tem prioridade quem transita sobre trilho, veículo que precisa de batedor, veículos que estão em rodovias, ou seja, em vias de maior velocidade, ou veículos que transitam por rotatória. Quem já está dentro da rotatória, a preferência é dele. Veículo de tração animal, existe as vias que são determinadas para que esse tipo de veículo transite, ou via local, ou via local, ou via coletora. Não pode transitar por via de trânsito via arterial ou trânsito rápido ou rodovia. Não pode veículo de tração animal transitar por essas vias, tá? Porque nesse caso, além de ser infração, aumenta o risco muito grande de acidente. As luzes dos veículos, nós temos luz alta. A luz alta vem um veículo sentido contrário. Tá jogando luz alta para mim. Ele está pedindo para que você baixe o teu farol. Ah, a luz baixa. Choveu, ligou o farol. Neblina, ligou o farol. 18 horas, ligou o farol, até 6 da manhã. A luz de freio. Se eu estou em circulação e a luz de freio está ligada, significa que eu não baixei o freio de mão corretamente, eu tenho que baixar. Luz indicadora de direção. Liguei a seta para um lado, fez tic, tic, tic. Liguei para o outro, tic, 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 tic. Uma lâmpada está queimada. Luz da marcha ré. A luz da ré é de cor branca e tem que estar em funcionamento, porque caso contrário vocês parem e queiram fazer uma pequena manobra, e aí quem vem atrás não vai saber que vocês querem fazer essa manobra. Então, por isso, vocês devem redobrar a atenção. A marcha ré, ela é utilizada para fazer pequenas manobras. Em longas distâncias, caracteriza infração. Nós temos a luz de neblina. A luz de neblina, ela tem a finalidade justamente de ser direcionada para o solo. A luz alta, ela direciona para frente. Luz alta na neblina causa o chamado ofuscamento. Luz de posição da lanterna. Essa luz de posição da lanterna é justamente a questão daquela situação de 18 horas. Ah, eu vou estar anoitecendo, é a chamada penumbra. Não é nem tarde e nem noite. Está um pouquinho escuro, eu já ligo a luz de posição, tá? O pisca-alerta, tem muita gente que liga o pisca-alerta e sai com o veículo circulando. O pisca-alerta é quando esse veículo ele está numa situação de perigo ou ele está parado na via.
Então, claro, nenhum veículo deve ficar parado na via, ele vai para o acostamento. Ah, mas aconteceu um acidente de trânsito, aí eu ligo o pisca-alerta. Se houve um acidente de trânsito entre 2 veículos particulares e não tem vítima, somente bateu, eu preciso remover esse veículo dali, porque acidente sem vítimas, a polícia pode não se fazer presente. Se não tem vítima, eu tenho que remover o veículo para desobstruir o trânsito, caso contrário, estou cometendo uma infração. Essa infração é de natureza média. Luz de rodagem diurna, né? Aí nós temos aí a questão da luz de rodagem diurna, é justamente para que esse veículo ele torne-se visível. Por isso que o CTB ele estabeleceu que, a qualquer momento, a motocicleta ela tem que estar em circulação, o farol tem que estar aceso. Por que que nas rodovias é recomendado que o farol do veículo esteja aceso? Porque alguns veículos têm umas cores que quem vem saindo de um ramal, ele não observa, ele não consegue visualizar. E às vezes vem longe, ele não consegue visualizar. Mas com o farol aceso, quem vem do ramal, vai sair de um ramal, de uma via vicinal, ele já olha, opa, vem um carro ali, vou esperar passar. Então, para a luz, o farol aceso é para que você veja e seja visto. O uso da buzina. O uso da buzina, eu posso buzinar para alertar um outro passageiro, um pedestre, posso alertar para um outro condutor, mas o uso indevido da buzina de forma insistente caracteriza a infração, natureza leve, mas se por um acaso eu colocar uma buzina de caminhão, uma buzina de carreta no meu carro pequeno, no meu automóvel, e eu faço aquele buzinaço. Isso caracteriza a poluição sonora, tá? Então, muito cuidado com a buzina que vocês vão utilizar no carro de vocês. Estacionamento e parada. Estacionamento é quando você utiliza o tempo necessário para, eh, perdão, quando a gente fala de estacionamento ele é o tempo excedente para embarque e desembarque. Ou seja, estacionou, você vai colocar, bagagem, você vai, fazer uma descarga de carga. Já no caso da parada, é o tempo necessário para embarque e desembarque. Então, para vocês não confundirem, tá? Parada, embarque e desembarque de passageiro. Estacionamento é o tempo excedente para embarque e desembarque de passageiro. Já excedeu. Muita gente fala o seguinte: ah, eu parei aí num comércio só para comprar uma água, eu estava esperando o troco, aí o agente veio e me notificou. Por que isso? Porque eu estava parado, o motor do carro estava funcionando e eu só estava parado. Não, você estava estacionado. Ninguém embarcou, ninguém desembarcou. Ah, não, então quando eu parar, eu vou pedir para alguém embarcar no meu carro bem lentamente. Você vai tentar burlar o sistema, só que os agentes de trânsito, eles têm expertise. Como expertise? Eles vão perceber que você está ali no embarque lento, com a finalidade de esperar um troco, uma mercadoria, e ele vai te notificar por isso, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Quando existe um veículo que está parado ou estacionou em local que está de forma irregular, ele vai ser notificado. Essa notificação ela é feita pelo agente de trânsito e essa notificação, eh, se ele não sanar essa irregularidade, ele vai pagar a multa, o guincho, a diária, a liberação e a vistoria do veículo para poder reaver esse veículo de volta. E se ele chegou lá e o agente ainda está notificando: "Puxa, comandante, bom dia, boa tarde, boa noite. Puxa, sou proprietário do veículo, nem percebi que eu tinha estacionado de forma irregular, estava tão nervoso, estava tão, estressado e com tanta pressa que eu acabei não vendo. Mas está aqui o documento do meu carro, está aqui a minha habilitação, eu vou só tirar meu carro daqui, estacionar de forma regular e eu já venho aqui para assinar o auto de infração. Então, você pode tirar o veículo de lá?" "Posso."
posso tirar porque eu estou sanando a irregularidade. Aí eu volto lá para poder assinar. Quando eu volto para assinar, eu primeiro preciso ler a infração. Se o auto de infração está em acordo com o que ocorreu, beleza, eu vou e assino. Nunca assinem antes de ler, tá? Eh, em toda a área profissional, sempre tem o bom profissional e o mau profissional. A maioria dos agentes de trânsito, eles são extremamente competentes, educados, mas chega uma hora ou outra que alguém está estressado também. Aí diz: "Poxa, esse cara estacionou de forma irregular, já é o quinto carro que eu estou abordando, eu vou botar agora para quebrar esse caboclo no bolso dele". E aí, às vezes, acabam querendo descarregar esse estresse também para o condutor que estava errado. Mas esse erro pode ser sanado de imediato, então tenham cuidado em relação a isso, tá, gente? Circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, quando a gente fala de circulação, é importante que esse condutor utilize sempre o capacete, utilize a viseira baixada, farol da motocicleta aceso. Hoje, todas as motos já vêm de fábrica, funcionou a moto, o farol já acende. Mas, de vez em quando, vocês devem verificar para verificar se o farol está aceso. Porque às vezes, muito buraco, queda, a lâmpada acaba queimando, então tem que ser feita a substituição o mais rápido possível. Ah, outra coisa, tem muita gente que coloca película na viseira do capacete, não pode. Tem a viseira que é a viseira fumê. A viseira fumê ou a viseira colorida, elas têm que vir de fábrica, ou seja, eu preciso comprar, na loja, eh aonde tenha justamente o selo do Inmetro. Porém, aquelas viseiras que são coloridas, espelhada, ela também não pode ser utilizada, porque dificulta a identificação do piloto, tá. Ela é igual como se fosse a película do carro a película do carro, tá certo. Crianças têm que ter no mínimo 10 anos. Circulação de bicicleta. A circulação de bicicleta tem que ser pela ciclovia. Se eu passar com a minha moto ou com o meu carro por cima da ciclovia, eu estou cometendo um crime de trânsito que vai ser multiplicado por 3. O que é multiplicado? O valor da multa. Se eu vou ultrapassar um ciclista, quantos metros eu posso ultrapassar esse ciclista? 1,5 metro de distância desse ciclista. Já estou até ficando cansado. Não, mas vocês têm que ter essa atenção. Bora lá, vocês são os melhores, bora para cima, bora, bora, bora. A ciclovia, a gente falou de ciclovia, ela é justamente destinada para a circulação específica do ciclista, tá. A ciclofaixa é justamente uma pista de rolamento por onde esse ciclista, ele vai circular e ela é delimitada especificamente para que esse ciclista transite lá. A questão da ciclorrota. No Amapá, não tem essa ciclorrota, né, mas havia um projeto, né, teve aí um gestor municipal que começou a fazer ali um projeto da orla, né, aonde melhorou consideravelmente o uso da orla, né. Mas aí, isso é uma questão de município, estado, de órgão executivo. E aí, nesse caso, é mais questão de município, porque quando a gente fala de norma geral de circulação, é o município que vai, eh, fazer esse destino e esse planejamento e execução dessa obra para haver o melhor trânsito de ciclista, de pedestre e de veículos também, tá certo? Para a bicicleta é importante que vocês tenham aí a questão do capacete, né, quando existe essa circulação, ah, de área urbana, essa circulação de área urbana, tem muito ciclista que às vezes vai para a rodovia e não tem acostamento, e eles acabam transitando pelo meio da pista de rolamento. Isso, além de ser perigoso, ela tem a questão da fiscalização. O ciclista, ele tem que ter a preocupação que, os veículos
A gente disse: "Ah, tá me vendo, ele não vai me atropelar". Às vezes, o condutor pode não estar te vendo, não pode estar vendo o ciclista. Quanto maior for o veículo, maior o ponto cego que esse veículo vai apresentar. Competições desportivas. A questão da disputa, né. Aqui no Amapá tinha lá no Sambódromo a questão do racha, né, aqueles arrancadões que era autorizado justamente pela pelo órgão competente. Então, nesse caso lá, o estado ele autorizava e havia aquelas competições valendo dinheiro, demonstrações de perícia e tal, tudinho. Mas o que acontece, se for uma via urbana aonde não tem autorização, nesse caso caracteriza crime de trânsito. Quem promove, quem participa, é crime de trânsito. "Ah, eu estou circulando de boa e eu parei no semáforo e o cara do meu lado começou a acelerar. Aí eu disse: "Ah, não vou perder para ele não, vou já meter o pé aqui também". E começa a acelerar também. O que acontece? Sai os 2 cantando pneu. E aí, nesse caso, é uma disputa. E essa disputa, ela é infração de natureza gravíssima, um crime de trânsito, vai ser multiplicado por 10. O valor vai ser 2.934,70 centavos, ou seja, a CNH dele vai ser suspensa por 12 meses. E se ele for pego dirigindo em menos de 12 meses, a CNH dele vai ser cassada. Isso não é só para veículos, é para motociclista também. Não tem um pessoal lá do pá, né, aquele pessoal que faz empina moto, isso aí é demonstração de perícia, também resulta no mesmo valor, 2.934,70 centavos. Pensa. As infrações de trânsito. A as infrações de trânsito é justamente qualquer desobediência ao CTB. Então nós temos como penalidade a advertência por escrito, a multa, suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH, a cassação da permissão para dirigir e a frequência obrigatória de curso de reciclagem. Então, olha só, tudo que for que não começar com a letra R ou letra T é penalidade. Se começar com a letra R ou letra T, são medidas administrativa. A penalidade compete ao órgão competente. A medida administrativa compete ao agente de trânsito. Então, quando a gente fala aí de suspensão e cassação, se esse indivíduo está com a CNH suspensa, são 12 meses. 20 pontos. Se foi 30 pontos, 12 meses. Se foi 40 pontos, 12 meses. Então, a pontuação de 20, 30 ou 40 pontos, as infrações serão, então, acumulativas e não vocês não vão perder a CNH de vocês. Vocês vão ter ela suspensa. Só que ela é suspensa quando? Quando é 20 pontos. Aí tem uma gravíssima, tá? Perdão, se 20 pontos, 2 ou mais gravíssimas. 30 pontos, uma gravíssima. 40 pontos, infração gravíssima. E não tem gente, quando nós falamos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, se a minha CNH ela está suspensa por 12 meses. Se eu for pego com ela suspensa dirigindo, aí ela vai ser cassada. Suponhamos que eu tenha lá 20 pontos na minha CNH, e desses 20 pontos, tem 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. Exemplo, eu tenho 3 gravíssimas, tá? Aí ela está suspensa. 30 pontos, existe uma gravíssima, o resto tudo grave. Tem 35 pontos, ela está suspensa.
40 pontos. Tudo gravíssimo, tudo grave, tudo grave. Não tem nenhuma gravíssima. Acumulou 40 pontos. Ela está, então, suspensa. Mas aí vocês não perderam a CNH de vocês. Puxa, bacana. Então vou lá na panificadora comprar um pão. Tem uma Blix. Caramba, ela está suspensa. Agora ela foi cassada. Então, para ela, para essa pontuação sair do meu prontuário, eu tenho que pagar as multas e só vai sair depois de 1 ano lá no prontuário. Suponhamos que a minha infração ocorreu ano passado, nessa mesma data. Hoje vai sair a infração, toda a pontuação. Já paguei tudo, só que hoje faz 1 ano. Então, no caso, somente amanhã vai sair do sistema. Pô, bacana, hoje eu vou comemorar. Aí eu saio no carro, tem uma Blitz. Pá! No dia que ia sair, você foi pego dirigindo. Pronto. Agora ela foi cassada. E se ela foi cassada, é por 2 anos. O que acontece? Eu tenho que refazer o processo tudo de novo para poder tirar a carteira. Então, muito cuidado em relação a isso. Olha aí, as infrações, um período, 6 meses, 1 ano de suspensão, reincidência, 12 meses, penalidade, 8 meses a 2 anos. Reincidência de 1 ano, prazo de 1 ano, perdão, prazo de 8 meses a 18 meses. Duração da suspensão, elas serão de 1 ano, 6 meses, 8 meses, 18 meses. Então, se houver reincidência, já sabe, 8 meses a 18 meses. Ah, mas ela foi suspensa. Se ela foi suspensa, vocês vão ter que passar por um curso de reciclagem, que pode ser feito na CFC, e aí você vai fazer a prova lá no Detran. Tem que acertar 70% das questões. Cassação, vai esperar 2 anos. O curso de reciclagem, esse condutor vai passar pelo curso de reciclagem, e aí depois ele vai receber novamente a CNHD, tá? Ah, mas ele trabalha como Uber. Ele tem que ter a EAR. Para quê? Para justamente ele poder voltar a dirigir tranquilamente. Olha aí, falei para vocês das medidas administrativas. R ou T. Se é letra R ou T, é medida administrativa. Recolhimento. Recolhimento de documento. Retenção é o ato de parar o veículo. Remoção é o ato de guinchar o veículo. Então, recolhimento, retenção, remoção são medidas administrativas que cabem ao agente de trânsito. Transporte de carga. Aquelas pessoas que têm motocicleta, que tem um baú, o baú tem que estar fechado. Ah, eu tenho uma Hilux, vou fazer uma mudança. Toda a carga tem que estar dentro da carroceria. Se estiver para fora dessa carroceria, é transbordo de carga. Ah, tem uma Blix, realização do teste de alcoolemia. Vai soprar no etilômetro. Recolhimento de animais. Tá na via, tem um boi, tem uma vaca, tem cavalo, tá no meio da pista. O agente de trânsito pode ir lá fazer o recolhimento, vai levar para as zoonoses e o proprietário vai buscar o animal lá e vai pagar a multa. Realização de aptidão física, mental. Mas como é que ele vai fazer isso? Tá? Na tua habilitação, tem uma observação lá que diz que você usa óculos. Aí você quer tirar uma desperto, diz para a gente, não, eu tô de lente. Aí ele pede para você, leia ali para mim, por favor. Aí você, o quê? Ah, ali? Peraí. Não estou enxergando. Aí ele vai dizer para você o seguinte, olha, eu vou fazer o recolhimento da sua habilitação,
porque a sua lente não está funcionando corretamente. E aqui diz que o senhor usa óculos, só está de lente, só está com dificuldade para visualizar. Então o veículo vai ficar retido, ligue para alguém vir buscar o seu veículo aqui. Então você quis enganar o agente de trânsito, mas ele já malaco, ele já conhece já todas essas artimanhas, vai ter o teu veículo retido lá. Se usa óculos, utilize para vocês conduzirem corretamente, com segurança. Responsabilidade pelas infrações. Nós temos aí a responsabilidade, será do proprietário do veículo, será do causador da infração, então eles serão responsáveis. Quando a gente fala de responsabilidade, vai primeiro chegar a notificação para vocês. A notificação é para que vocês façam a chamada defesa prévia. Lembra da Jari? É lá que você vai fazer a tua defesa prévia. Por isso que o teu endereço tem que estar atualizado. Ah, eu tenho prazo aí para eu fazer o meu recurso. Mas assim como o Detran ele também tem quer dizer, o órgão competente, ele também tem 180 dias para fazer a expedição dessa notificação. Puxa, eu passei no sinal vermelho, será que eu fui multado? Aí não chegou nada. Ah, não, acho que não. Mas tem 180 dias para chegar a notificação lá na tua casa. Quem é que vai responder por isso? O proprietário do veículo. Ah, não, mas o carro é meu, mas quem estava dirigindo era você. Então você identificou quem estava conduzindo, tá? É importante vocês saberem que vocês têm um prazo para poder fazer o recurso, que são 30 dias após a notificação. Se eu vou pagar a multa, eu paguei, não adianta mais recorrer. Se eu vou recorrer, eu não posso pagar a notificação ainda. Por quê? A partir do momento que você pagou, você reconheceu que você cometeu aquela infração e acabou essa história. O estado, o município, a União não vai te devolver dinheiro. Então só paga depois que você for, sair o recurso lá dizendo que você foi indeferido o teu recurso, tá? O proprietário do veículo, o condutor, ele tem que ser identificado. Por isso tem muita gente que causa acidente. Não, mas não era eu que estava dirigindo, era o fulano de tal. Não, era ele. Tem filmagem, tem testemunha que era ele que estava dirigindo. Porque tem pessoas que não querem assumir, então tem que identificar o proprietário. Por isso que quando você vende o teu veículo, tem 30 dias para passar para o nome o nome de outra pessoa. E caso contrário, você vai ser responsabilizado. Pagou a multa, beleza, vai sair do sistema. Então existe aí a questão do desconto, né? A partir do momento que você reconhece e paga a multa, tem um desconto. Se eu cometi a infração, não, eu realmente cometi, eu vou pagar essa multa. Aí você paga, pronto, tem um descontozinho lá, tá? Aí, depois que efetuou o pagamento, vai sair lá a questão da observação do sistema. Porém, fica no teu prontuário. O prontuário é justamente o teu histórico da tua vida como condutor. Fica lá o tempo que você estiver vivo. Por isso que quando um carro capota, alguém morre, tem que ir no Detran da baixa. O carro capotou, não presta mais para nada. Vai lá no Detran da baixa. Porque daí, se alguém pegar esse documento e usar o número do chassi desse carro que não presta para nada, a responsabilidade será sua, porque você não deu baixa desse documento. Aí os recursos que eu posso utilizar, que é o chamado recurso administrativo, eu vou fazer o meu recurso na Jari. Eu tenho aí, após o recebimento, 10 dias para fazer o recurso. O meu recurso, se não for deferido, eu tenho que pagar o valor da multa. Se for dito que eu tenho razão, eu não vou fazer o recolhimento do valor, tá? Eu não vou pagar. A identificação de quem é o proprietário do veículo tem que ser justamente na residência do infrator. Se o carro é teu, você tem que estar com o teu endereço atualizado. Fez o recurso, foi indeferido pela Jari. Eu posso recorrer ainda? Posso.
Para onde? Para o CETRAN. O CETRAN é justamente o Conselho Estadual de Trânsito. Lembra daquele conselho que tem várias pessoas que são especialistas no trânsito? É lá que eles vão fazer novamente a análise do que você está pleiteando. O infrator, ele não venceu. Não, é realmente que está errado, ele tem que pagar. Mas se ele pagou, ele não vai ter esse valor devolvido, tá? Se ele faz a questão do recolhimento da multa, que foi de forma improcedente, aí diz o seguinte: não, vai ser devolvida. Gente, quem pagou não pega o dinheiro de volta. Ele vai receber uma carta dizendo que ele tem um valor do município, do estado, da União, que a gente chama de carta precatória. Aí espera para te receber, tá? Então demora muito. Demora. Você pode até receber, mas demora, tá? Deixando bem claro em relação a isso. Então, antes de pagar, primeiro faz o recurso, depois que não venceu, aí você vai lá e paga, não tem mais jeito. O prazo, ele não suspende, tá? A questão do prazo. Ah, não, eu vou deixar caducar. Vou deixar que nem no Serasa, vai sair, uma hora vai sair. No site. Enquanto tiver CNH, enquanto tiver do carro, tá tudo lá. Você só vai sair depois que você pagar. As infrações. As infrações elas são de natureza gravíssima, grave, média ou leve. As gravíssimas. Entregar a direção a uma pessoa que não é habilitada é natureza gravíssima. Gente, vocês estão agora num processo para obter a PPD. Então, não se afoba que vocês vão pegar a PPD de vocês. Se vocês pegarem o carro de alguém, do pai, da mãe, do esposo, de qualquer um, e causar um acidente, o processo de vocês pode ser suspenso, tá? Se eu vou entregar a direção a uma pessoa que está com a CNH suspensa ou cassada, também vai dar ruim. É crime, vai ser multiplicado por 3. Se eu entregar esse veículo a uma pessoa que está com a CNH, ele tem uma CNH para carro e está pilotando uma moto, a categoria ela é diferente. Então, se eu tenho moto, sou habilitado para moto, estou conduzindo um carro, a categoria é diferente. Eu sou habilitado para conduzir veículo automotor, estou dirigindo uma caçamba, categoria é diferente. É multiplicado por 2. É crime de trânsito também. Entregar direção a uma pessoa que está com a CNH vencida há mais de 30 dias. A minha CNH venceu hoje. Amanhã eu dirijo? Claro que sim. Eu tenho 30 dias para dirigir com a minha CNH vencida. Mas 31 dias já é infração de natureza gravíssima. É retenção do veículo e aí a apreensão aí desse condutor, né? Na verdade, recolhimento da CNH e você vai ligar para alguém para ir buscar o veículo lá. Entregar a direção a uma pessoa sem lentes, próteses ou adaptações também é infração de natureza gravíssima. Em resumo, tudo o que for referente à habilitação é infração de natureza gravíssima. E dirigir sob influência do álcool, gravíssimo multiplicado por 10. Então, muito cuidado em relação a isso. Beleza, gente? Até aqui perguntas? Então, por hoje, deu. Até a próxima.